Orcecom Contabilidade, há mais de 30 anos, com experiência para organizar sua empresa e prestar assessoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e advocacia empresarial. Orcecom Contabilidade, Rua 7 de Setembro, 2332, Centro Governador Valadares. Telefone 3271-9040. Ângelos Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelos. A Corocar conseguiu unir versatilidade, conforto, higiene e modernidade, deixando seu veículo sempre bonito e com aparência de novo. Serviço artesanal com acabamento de primeira e qualidade garantida, com uso de couro original de ótima resistência e durabilidade. O melhor em couro para o seu automóvel é com a Corocar. Ah, e você pode pagar em até 4 vezes sem juros no cartão ou cheque. Corocar, conforto em sua direção. 3271-1010, Rua Paraná 119, bairro de Lourdes. Dentre todos os enunciados que existem para definir o ser humano, um deles é do filósofo francês Blaise Pascal, que disse o seguinte: o homem é o único animal que pensa. Na verdade, essa é uma marca distintiva do ser humano, a capacidade de pensar. E a esse respeito, a Bíblia tem muito a dizer, porque a Bíblia nos ensina a controlar os nossos pensamentos, nos ensina a lidar com os nossos pensamentos. E é sobre este assunto que eu quero conversar com você no programa de hoje. Portanto, não saia daí, porque daqui a pouco eu volto para compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus. Você está vendo o Cotidiano, um programa que aborda assuntos do nosso dia a dia à luz dos ensinos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. É um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração
O ser humano foi criado por Deus com uma faculdade muito especial e é exatamente o que distingue o ser humano dos outros animais. É que nós temos a capacidade de pensar. Nós pensamos e são os nossos pensamentos que direcionam a nossa vida. E é bom que nós paremos para refletir sobre isso, porque a maneira como nós pensamos determina a maneira como nós vivemos. E aqui na palavra de Deus, isso está colocado de uma maneira muito clara. Em Provérbios 4:23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando a Bíblia recomenda que nós guardemos o nosso coração, na verdade, ela está fazendo referência à nossa mente, aos nossos pensamentos. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que a sede dos pensamentos era o coração. E por isso, esse vocábulo é usado muitas vezes na Bíblia com esse sentido. Para que fique bem clara essa ideia, a tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos. Então você percebe que agora ficou bem mais clara a tradução, a ideia está presente aqui e a palavra coração já não aparece nessa versão na linguagem de hoje. E na versão A Mensagem, esse versículo é traduzido assim: vigie sempre seus pensamentos, deles depende sua vida. Como você pode ver, esses dois versos, nessas versões diferentes, deixam bem clara essa ideia de que nós precisamos dirigir, controlar os nossos pensamentos. Nós podemos escolher o que é que nós vamos pensar. De vez em quando eu ouço alguém dizendo assim: eu não consigo pensar em outra coisa. Na verdade, nós temos que aprender que é sempre possível pensar em outra coisa, é sempre possível mudar o pensamento, mudar o foco do nosso pensamento, pois são exatamente os nossos pensamentos que direcionam a nossa vida. A minha esposa é psicóloga e ela trabalha com a linha cognitiva comportamental. E a ênfase desse tipo de terapia é exatamente esta. O terapeuta trabalha com o seu paciente no sentido de ajudá-lo a estabelecer padrões de pensamentos. Porque, de acordo com a psicologia cognitiva comportamental, os pensamentos determinam os sentimentos, que por sua vez determinam as nossas ações. Então, nós pensamos, sentimos de acordo com o que pensamos e agimos de acordo com o que sentimos. Então, é importante que nós entendamos isso para que nós possamos administrar a nossa vida e exercer controle sobre os nossos pensamentos. E é importante que você pense nisso, porque se você não exercer esse domínio, se você não guardar os seus pensamentos, se você não vigiar, você pode, a partir de pensamentos errados, levar a sua vida numa direção totalmente diferente daquela que deveria ser o que Deus tem planejado para você. É importante, então, que você entenda que é necessário controlar os pensamentos. A linguagem que o texto diz é que nós devemos vigiar, que nós devemos guardar. Por quê? Porque se nós não exercermos esse policiamento em relação aos nossos pensamentos, nós vamos acabar chegando ou nos dirigindo em direções que nós jamais gostaríamos de tomar. E eu quero então que você pense nisso. Pense nessa recomendação da palavra de Deus e pense
na oportunidade e na capacidade que você tem de direcionar os seus pensamentos e de escolher os seus pensamentos. Na sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos deixar de pensar como criança. Então veja bem, se a Bíblia diz que eu preciso deixar de pensar como criança, é porque eu posso fazer isso, eu posso avaliar os meus pensamentos e se eu perceber que os meus pensamentos estão nessa direção e que eu estou pensando como criança, sendo um adulto, então eu vou ter que redirecionar o meu pensamento e vou ter que trabalhar os padrões do meu pensamento para que eu chegue ao ponto de pensar como um adulto. Porque senão, se eu continuar pensando como criança, eu vou me extraviar pelo caminho e não vou alcançar os propósitos que eu tenho para a minha vida. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, veja bem, você tem a possibilidade de pensar nas coisas aqui de baixo, nas coisas que são da terra, mas você também pode pensar nas coisas que são do céu, que são de Deus. Se você pensar nas coisas que são de baixo, que são da terra, a sua vida será direcionada nesse sentido e você estará sempre se apegando às coisas menores, às coisas passageiras, às coisas que estão por baixo. Mas se você resolver pensar nas coisas que são de cima, ou seja, aquelas coisas que têm a ver com Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida, então você estará sempre direcionando a sua vida segundo esse tipo de pensamento. Todas as pessoas que pensam nas coisas que são de cima, nas coisas de Deus, elas então têm a oportunidade de fazer aquilo que a Bíblia diz, que é a possibilidade de nós voarmos como águia. Então você pode voar como uma águia, mas você pode ficar ciscando como uma galinha. A diferença você é que vai determinar. Se você ficar pensando só nas coisas aqui do mundo e da terra, você não vai passar de uma galinha ciscando no seu terreiro. Mas se você passar a pensar nas coisas que são de cima, que são de Deus, aí você terá a oportunidade de experimentar aquilo que a Bíblia chama de o voo da águia. Você poderá voar como uma águia e alcançar alturas que você jamais alcançaria se não experimentasse essa mudança de pensamento. Então, é bom que você pense nessa possibilidade de encarar a vida do ponto de vista positivo e pensar positivamente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele disse assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então veja bem, a recomendação da palavra de Deus é que você escolha em que vai pensar. Nesse caso, você precisa trabalhar os seus pensamentos de maneira consciente. E se você entender, se você avaliar os seus pensamentos e perceber que você está pensando da maneira errada, então você agora vai exercitar, mudar o seu pensamento e começar a pensar da maneira correta. E Paulo, então, dá o padrão que deve ser seguido por todos nós. Então, não se deixe levar por pensamentos automáticos, não se deixe levar por pensamentos negativos, coloque o seu pensamento sempre submisso a Deus
Isaías disse que aquele que tem a mente firmada em Deus experimenta a perfeita paz, porque quando nós pensamos em Deus e pensamos nas coisas de Deus, isso nos motiva a assumir atitudes positivas, isso nos motiva a desenvolver e experimentar sentimentos positivos, e não há nada melhor em nossa vida do que isso. Que você possa então levar em conta a recomendação da palavra de Deus, que diz que você deve guardar os seus pensamentos, deve vigiar os seus pensamentos, e que você possa sempre parar para avaliar em que você está pensando. E aí você pode entender se está pensando da maneira correta ou se está pensando da maneira errada. E que Deus ajude você a pensar sempre do ponto de vista dele. Se você tem o desejo de ter uma vida vitoriosa e abençoada, você precisa permitir que a sua vida seja direcionada pelos pensamentos que têm a ver com os propósitos de Deus. Que Deus ajude você a entender isso e que você tome esta decisão de sempre submeter os seus pensamentos a esse crivo da palavra de Deus, e que você possa usar os critérios estabelecidos por Deus para cultivar os seus pensamentos, e que você possa sempre pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, e que sua vida possa ser direcionada por esse pensamento positivo, e desta forma você certamente terá melhor proveito de sua vida aqui neste mundo. Faz o teu
inspirar. E cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Antes de encerrar o programa de hoje, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite para que você venha nos conhecer, para que você venha participar das atividades da Igreja Batista da Esplanada. Aos domingos nós temos às 9 horas a escola bíblica, às 10 e às 19 horas nós temos o nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos um encontro de oração, louvor e estudo bíblico. E aos sábados, às 20 horas, temos um encontro da juventude. Será uma alegria imensa receber a sua visita e eu tenho certeza que você receberá bênçãos de Deus que são próprias desse tipo de experiência. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e que você volte a nos sintonizar no próximo sábado, quando estaremos aqui para levar ao seu coração a mensagem da Palavra de Deus. A Corocar conseguiu unir versatilidade, conforto, higiene e modernidade, deixando seu veículo sempre bonito e com aparência de novo. Serviço artesanal com acabamento de primeira e qualidade garantida, com uso de couro original de ótima resistência e durabilidade. O melhor em couro para o seu automóvel é com a Corocar. Ah, e você pode pagar em até 4 vezes sem juros no cartão ou cheque. Corocar, conforto em sua direção. 3271-1010, Rua Paraná, 119, bairro de Lourdes. Orcecom Contabilidade, há mais de 30 anos com experiência para organizar sua empresa e prestar assessoria nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e advocacia empresarial. Orcecom Contabilidade, Rua 7 de Setembro, 2332, Centro Governador Valadares. Telefone 3271-9040. Ângelos Festas e Eventos, um novo espaço com muito conforto e comodidade. Casamentos, aniversários e eventos empresariais. Infraestrutura completa. Faça-nos contato e solicite um orçamento. Ângelos.